E aí, torcida tricolor, tudo bem? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo neste sábado, né? Ver o que a mídia vem falando do jogo do São Paulo aí contra o Red Bull Bragantino hoje. Olha a provável escalação aí. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações, aí embora com o vídeo. Paulo, Pedro Rocha vai trazer as informações pra gente, porque hoje o São Paulo pega o Bragantino. Como é que vem esse time, Pedro? Boa tarde. Fala, Gabi, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, o São Paulo sai aqui do CT da Barra Funda e vai para Bragança Paulista. E assim inicia uma pequena maratona de 4 jogos em 9 dias de Campeonato Paulista. E por isso o técnico Luiz Beldia vai rodar a equipe, descansar os principais titulares. A tendência é que o time que entra em campo hoje contra o Bragantino seja um São Paulo completamente mexido, completamente reserva, como você vê na possível escalação que vai piscar daqui a pouquinho na tela desse São Paulo que entra para enfrentar o Bragantino. É possível que a gente tenha uma estreia do lateral esquerdo Wendel, contratado junto ao Porto, jogador que jogou a Copa América pela seleção brasileira, precisa de rodagem, minutagem, tempo de jogo, deve jogar alguns minutos nessa partida contra o Bragantino aqui no interior de São Paulo. O grande objetivo da porta para dentro do CT aqui da Barra Funda, Gabi, é terminar essa fase classificatória na primeira colocação geral. São Paulo hoje está 6 pontos atrás do Corinthians, que é o líder, mas tem 2 jogos a menos. Então, por isso mesmo, essa sequência de 4 jogos é fundamental para o Luiz Beldia conseguir o primeiro objetivo de 2025, Gabi. Uma grande contratação de São Paulo para essa temporada 2025 e vem surpreendendo pela sua forma física. Ele que ficou aí na China durante diversas temporadas, foram 8 temporadas no total, chegou aqui para o São Paulo. Havia dúvida tanto da torcida quanto até da imprensa mesmo sobre como ele ia ser utilizado pelo técnico Luiz Beldia agora. Até mesmo os companheiros dele estão aí impressionados com a habilidade do camisa 8 tricolor. Olha só o que o Caleri falou depois da goleada sobre o Mirassol na última quarta-feira. Temos a Lucas e Oscar, que são muito bons jogadores, demais para o futebol brasileiro. E tomara que a gente possa acompanhar eles, que são craques aqui no Brasil, possa acompanhar para tentar chegar nas primeiras posições e tentar que São Paulo seja campeão uma vez mais. O Oscar, para mim, eu conhecia na TV, mas eu tiro o boné cada vez que ele entra no campo porque joga muito bem e tomara que ele possa seguir com essa performance e nos ajudar a ser campeão. Aí ele falando então, né, que tira o chapéu para o Oscar. Pois bem, os números também não deixam mentir, não é só uma impressão, não, são fatos mesmo que o Oscar vem se destacando nesse time do São Paulo. A gente separou uma tela para vocês darem uma olhadinha aqui nos números dele. Olha só as estatísticas. De 6 jogos possíveis do São Paulo, o Oscar participou de 4 deles e participou diretamente de 4 gols, com 2 gols, 2 bolas na rede e 2 assistências, ou seja, 84 minutos para o Oscar participar de um gol vestindo a camisa do São Paulo. Além disso, ele teve 3 grandes chances criadas, algo que o Subeldia veio falando aí na última coletiva, que o time melhorou bastante nesse quesito, 9 passes decisivos e, além disso, ajuda também na parte defensiva com 17 bolas recuperadas. Aí estão os números, então, do Oscar, que vem, de fato, se destacando bastante pelo tricolor. Aí, na semana que vem, são 2 jogos que vão acontecer em Brasília, lá no estádio Mané Garrincha, porque o Morumbis vai receber um show da cantora colombiana Shakira. Esses 2 jogos na semana que vem serão contra Inter de Limeira, às 9h30 da noite na segunda-feira, e na quinta-feira será o jogo contra o Velo Clube, também lá no Mané Garrincha. E para acabar essa maratona fora do Morumbis, teremos o jogo contra o Palmeiras, mais um clássico aí nesse início de Campeonato Paulista, no Allianz Parque, no domingo que vem, não esse próximo, no outro. Tá certo? Esses são os jogos aí, então, que o São Paulo vai passar longe do Morumbis depois de ter feito alguns aí em sua casa. Amanhã, como eu disse para vocês, esse jogo em Bragança Paulista, o Subeldia deve propor uma escalação alternativa, dando conta daquele rodízio que ele já vinha promovendo ali entre os jogadores. Nos 2 últimos jogos contra Santos e Mirassol foi escalação 100% titular. Então, amanhã, já pensando de fato nesse pouco tempo de recuperação para o jogo de segunda-feira, deve haver uma escalação
escalação alternativa. Os atacantes, por exemplo, devem ser o Eric, o André Silva, também o Ferreirinha, que entraram no último jogo e mudaram ali, deram a vitória para o São Paulo também. Então, São Paulo deve ter essa escalação alternativa. Tricolor, que mesmo com um jogo a menos, é líder do Grupo C aí, com 13 pontos em 6 jogos. Tá certo, Mia? Amanhã a gente vai estar por lá. Jogadores experientes. O São Paulo costuma ter dificuldade em Bragança, é um jogo difícil para o São Paulo. E calhou de ser o reserva, né? Se fosse ao contrário, se fosse São Paulo mandando o jogo contra o Velo Clube ou a Inter com esse time reserva, acho que seria melhor, mas não tem como repetir 3 vezes o time titular, então vai o reserva em Bragança, jogo às 6h30, mais ou menos o time começou contra a Portuguesa. Por que eu digo mais ou menos? O time começou contra a Portuguesa, tinha a zaga com Juan e Sabino. O Sabino jogou as últimas partidas porque o Alan Franco estava machucado, se recuperando. Aí a dúvida, volta o Alan Franco no time reserva ou o Sabino emenda 3 jogos? É uma questão, por exemplo, né? O Sabino não treinou porque os caras que jogaram contra o Mirassol descansaram. Essa é a primeira dúvida. Se na zaga vai Alan Franco ou se vai Sabino. Outra dúvida. É possível que até os recém-contratados que não estrearam, o Cédric e o Wendel, estejam presentes em Bragança. Eles certamente viajarão para Brasília, mas estarão no banco relacionados ou ainda calma com os dois? O Wendel recém chegou, o Cédric fez poucos treinos e tal. E aí uma certeza e uma decepção, porque talvez tenha sido o melhor, fora o Rian, que fez o gol maravilhoso contra a Portuguesa, a melhor surpresa do jogo contra a Portuguesa foi o Rodriguinho. E o Rodriguinho a gente já tinha sacado. Foi o nosso Alexandre Salvador no treino de apresentação do Wendel que mandou para a gente. O Rodriguinho não treinou com dores no joelho. O Rodriguinho está fora do jogo. Ele seria titular desse time, mas agora provavelmente vai começar o meio de campo que começou contra a Portuguesa com 3 volantes. Santi Longo, que ganharia aí uma chance de novo. Sim. Marcos Antônio e Bobadilha. Meio campo que jogou contra a Portuguesa. Pois é, né? Isso que é essa história da base que a gente fala, de alguns jogadores e tal, né? Era a chance do cara. O cara entrou bem contra a Portuguesa. Falou, pô, agora vai. É a alternativa ali para um 10, se precisar, se não tiver os caras, sei lá. O cara sentiu, não vai jogar. É duro, né? Ele estava no banco, né? O último jogo ele estava no banco. Então, ele estava no... Você vê como é que é, né? Ele estava no banco contra o Mirassol e na reapresentação da quinta-feira já não treinou. E aí é importante ter o repórter lá, porque o repórter percebeu, tá faltando um cara aí. Tava faltando o Rodriguinho. Quem foi ao CT percebeu. Então ele já não treinou na quinta, não treinou na sexta, fora do jogo. E é dúvida para viagem. Você vê como é que é, entendeu? E duro, hein? Tá pedindo passagem, é a hora. Pô, legal, reserva do Oscar. Aí se ele não joga contra o Bragantino, contra a Inter e o Velo Clube, vai jogar quando? Aí o cara vai para trás de novo, vai lá para trás da trás. fila, né? Quem pode ter aí uma oportunidade inesperada vai ficar no banco e pode ter uma oportunidade dependendo do andamento do jogo é o Alves, o meia da base, da Copinha, que na ausência do Rodriguinho passa a ter ser o meia que pode entrar durante a partida, né? Tem até uma foto pós-treino bem legal da sexta-feira, que é o Rian, que a gente está mostrando aí na capinha, mas é Rian, Alves, Mike e Ferreira, junto do Patrick, né? Os caras da base que vão para esse jogo. Teria mais o Rodriguinho, que não vai para o jogo, mas esses caras aí todos vão ser relacionados, né? Então, quer tentar fazer o time? Se der o time da Portuguesa, vamos refazer aquele time. Então é Jandrei, Ferrarese, certo? Certo. Juan, aí Sabino, né? O Alan Franco não jogou, e aí? Então, essa é a dúvida que eu te falei. Você estava meio assim, pensando em outras coisas. Não. Tô brincando. O Alan Franco é aquilo, ele não jogou as 2 últimas, o Sabino jogou as últimas. O Alan Franco é titular, o Sabino é reserva. A dúvida é se coloca o Alan Franco, se ele estiver perfeitamente recuperado para ganhar algum ritmo, ou se arrisca o Sabino 3 jogos seguidos. Seria o único a jogar 3 jogos seguidos, né? Acho que podia ser o Alan Franco. Pois é.
Até pelo adversário, né? Olha essa dupla, de novo, essa dupla de ataque é chata, Pita e Sacha, hein? É chato. E outra vez São Paulo jogou lá com Alan Franco e Sabino, o Sacha deitou nos caras, foi aquele 1-1, olha, o São Paulo jogou nada. E o Patrick na lateral esquerda, né? O Patrick, porque Mais uma ainda chance não vai pra dar ele. para o Wendel começar, Sim. etc. Né? Não tem essa questão. Aí, Longo, Marcos Antônio e Bobadilha, o trio que Bobadilha. começou contra a Portuguesa. Não foi mal o primeiro tempo desse trio. O Longo Sim. até jogou bem. E o ataque da Portuguesa, e o ataque do segundo tempo contra do final do jogo com o Mirassol. Eric, André e Ferreirinha, né? Agora, de falar sobre o São Paulo, o técnico Luiz Zubeldia segue insistindo nos bastidores, nas reuniões com os dirigentes do São Paulo, para a contratação de mais um ponta. Ele avalia que o tricolor, por conta do calendário, precisa de um jogador com essa característica, especialmente depois da venda do William Gomes, negociado com o Porto por 9 milhões de euros. A justificativa do Zubeldia tem a ver com o calendário. Ele fez as contas e chegou à conclusão de que se o São Paulo for a todas as finais, a temporada de 2025 pode ter até 70 jogos, algo inviável para qualquer atleta de futebol profissional. Até por isso ele tem batalhado e brigado com dirigentes do São Paulo para que tenha 2 jogadores importantes por cada posição. E na avaliação dele, falta atacante de velocidade. Hoje o São Paulo tem o Ferreirinha no caso, o Eric e o Henrique. Henrique, jogador da base. Ele precisaria de pelo menos mais um cara com um pouco mais de peso, embora façamos a ressalva de que o outro Ferreira, que veio das categorias de base, disputou o título e foi campeão na Copinha, o Paulinho e o Luca Marques também possam fazer essa função. Na avaliação do treinador argentino, esses meninos ainda não estão prontos para grandes jogos. Daqui a pouco começam Copa do Brasil, Libertadores da América, fase final de Campeonato Paulista, e ele tem batalhado por um jogador. O ponto importante e central dessa história, justificativa do presidente Júlio Casares para não contratar um outro atacante, é de que o atual elenco do São Paulo já está mais caro do que aquilo que estava previsto para gastos ao longo do ano, e o São Paulo, para a temporada de 2025, tem uma série de restrições por conta daquele FDIC, o Fundo de Investimentos, que vai permitir ao São Paulo captar cerca de 240 milhões de reais. Hora de falar sobre o drama de um volante do São Paulo. Eu me refiro a Luan, 25 anos de idade, atleta formado na base e super querido pelo torcedor tricolor. Luan tem dado sinais de que não anda bem. Na última quarta-feira, ele abriu em uma das suas redes sociais uma live. Tudo escuro, mas ao fundo percebia-se que o Luan estava chorando. Logo depois, essa live é mutada, causando muita preocupação entre torcedores. Na quinta-feira, dia seguinte, o Luan volta a fazer uma postagem, foto preta e branca dele com a camisa do São Paulo no Morumbis. Uma enxurrada de conselhos, sugestões, pedidos e desejo de força para o atleta foram marcadas nas redes sociais do Luan. Vale a lembrança de que ele ainda nem foi relacionado pelo São Paulo na atual temporada, está fora dos planos do Luiz Zubeldia. O São Paulo estava tentando encontrar um clube para o Luan, o que não aconteceu até agora. Na temporada passada, o Luan jogou pelo Vitória, por empréstimo, foram 27 partidas, sendo 23 como titular e 4 como reserva. O Vitória entendeu que na reta final o Luan não foi tão importante e abriu mão de seguir com qualquer negociação, ainda que por empréstimo. Pergunta que eu quero deixar para você é: o Luan merece alguma oportunidade no São Paulo ou o melhor caminho é emprestá-lo mesmo? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Então é isso aí, galera. São Paulo aí, seus preparativos aí para esse jogo importantíssimo contra o Bragantino aí. Na minha visão, um jogo de muita importância, porque para que o São Paulo possa estar despontando ali na liderança e estar decidindo as fases seguintes do Campeonato Paulista dentro do Morumbi, que a gente sabe que é muito importante mesmo. É muito por conta do tamanho do time do Bragantino, né? Tá havendo algumas especulações para saber se o Zubeldia vai entrar com um time reserva ou time mesclado ou até mesmo um time titular. Ninguém sabe. Porém, vamos aguardar, né? Porque é 1 hora antes do jogo que o Zubeldia vai liberar essa provável escalação. Eu acredito muito no time mesclado, onde vai ter reservas e titulares. Porém, eu como torcedor, gostaria de ver o time reserva, porque eu sou defensor daquela tese, tem que dar chance para os garotos da base. Ian Francisco, o Matheus Oliveira, que é um meia sensacional, o próprio Ferreira, o Ferreira lá da base,
Então, tipo assim, são garotos bons que merecem chance ali, entendeu? Acredito que possa ser que esse jogo não seja o jogo para isso, mas quando o jogador é grande, quando ele tem estrela, ele brilha em qualquer jogo. Em qualquer jogo ele brilha. Vamos aí falar da provável escalação. Se for o mesmo time que entrou ali, que possa, que não cogitando que possa ser o mesmo time que entrou contra a Portuguesa. Ali com o Antsoldi, é bem provável que coloque ela Franco, porque ele não jogou os 2 jogos. Ferrares numa lateral, Patrick Lanza na outra. Outra dúvida, se vai entrar com 3 volantes. Santiago Longo, Bobadilha e Marcos Antônio. Se vai entrar com esses 3 volantes. Porque quando o Rodriguinho entrou lá no jogo contra o Portuguesa, mudou totalmente o panorama do jogo. Porém, o Rodriguinho se machucou. Quem é o reserva imediato de Rodriguinho ali, que é da base também, o Matheus Alves. Só que a gente sabe que o Zumbidia não é fã de colocar garotos da base. Isso aí está bem claro e não precisa dizer mais nada. Aí o meio-campo pode ser composto ali por Santiago Longo, Bobadilha e Marcos Antônio. Se ele optar por um meia de armação, vai ser Bobadilha, Marcos Antônio e Matheus Alves. Na frente ali como os atacantes, Ferreirinha, Eric e André Silva. Obviamente, acho que tendo oportunidade ali para Rian no segundo tempo. Acho, se o jogo se encaminhar bem, se o jogo não se encaminhar bem, acredito que ele deva ali colocar alguns titulares ali no decorrer da partida, na pior das hipóteses ali, entendeu? Então é isso daí, galera. Pra você que chegou até aqui aí, se inscreve no canal mais uma vez aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui, e até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!